Brasil é um país que não conta a sua história, isso é lamentável, mas infelizmente é real. Não temos um museu que fala, por exemplo, da ditadura militar ou que fala da escravidão. Portanto, é sempre necessário nós relembrarmos a história do Brasil. Olá, meu nome é Peterson Dyer, eu sou professor, eu gravo uns vídeos aqui no YouTube e hoje eu gostaria de falar a respeito da diferença que existe entre a chamada escravidão do Atlântico e a escravidão da Antiguidade, porque em toda a época da história houve escravidão. Isso significa que a gente pode relativizar o processo da escravatura no Brasil? Bem, quando a gente fala da escravidão na Antiguidade, é aquela escravidão que aconteceu na Grécia Antiga, na Roma Antiga, diferente da escravidão do Atlântico, a Afro-América, que foi a que aconteceu aqui, sobretudo no Brasil, o último país a abolir a escravatura. Essa escravidão da Antiguidade tinha um componente econômico, era mais uma condição financeira do sujeito. Poderia vir por endividamento, poderia vir por perda de guerras, portanto o sujeito tinha uma mobilidade social, ele poderia sair de uma classe e ir para uma outra classe, diferente da escravidão que aconteceu aqui no Brasil. Já a escravidão que acontece no Atlântico, ela é uma escravidão que tem um componente unicamente étnico-racial. E essa é a grande diferença que existe. Estamos falando de um sequestro compulsório de uma população, de um imperialismo e uma Europa que ganha muito dinheiro e nenhum tipo de retratação. O Papa Nicolau V disse da seguinte maneira, abre aspas, concedo plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar os sarracenos e pagãos inimigos de Cristo, onde quer que estejam, como também os seus reinos, ducados, condados, principados e outras propriedades, e reduzir as suas pessoas à perpétua escravidão. Sabe o que isso significa? Mesmo se eles adotassem o cristianismo, eles não poderiam deixar de ser escravos. Portanto, não existia nenhuma possibilidade de mudança de classe social. O estrato social era solidificado de tal forma que não poderia haver mobilidade e se apropriar e converter em seu uso e proveito de seus sucessores reis de Portugal. Portanto, estamos falando de toda uma população que foi absolutamente condenada a esse processo. Falar hoje de uma escravidão branca que acontece em partes específicas e isoladas e querer comparar ela à regra, ou da mesma forma tentando comparar a escravidão da Antiguidade com a escravidão recente do Atlântico, é um absurdo. Primeiro que é óbvio que todo tipo de escravidão ou todo tipo de sistema que pressupõe a posse de um ser humano sobre outro ser humano são sistemas igualmente problemáticos. Entretanto, quando a gente fala da regra recente, nós estamos falando de um processo que foi planejado e um processo de tráfico de carne humana. No Brasil, sobretudo, vamos perceber o quanto esse processo é recente. A Lei Áurea, em 1888, abolindo a escravatura, mas na verdade esse é um processo que começa muito antes e vai terminar muito depois, e devemos questionar se será que já foi terminado esse processo? Porque, sobretudo, estamos falando de um país que recebeu 40% de toda a população africana escravizada, o último país a abolir a escravatura mercantil e que naturalizou um sistema econômico sobre esses moldes. E quando, enfim, a escravidão no Brasil começa a se tornar insustentável ou começa a se perceber, já na época do Império, que se tornaria insustentável aquele processo, o próprio Estado brasileiro começa a tomar medidas legislativas para a marginalização da população negra. Em 1824 a gente tem um ato de império que vai proibir negros e negras de estudarem. 1850 a gente vai ter a lei de terras, proibindo negros e negras de possuírem terras, sem educação e sem terras. E quando a gente enfim tem uma república, o primeiro ato da república em 1890 é a lei da vadiagem. Uma lei que vai proibir negros e negras de estarem vadiando em praça pública, mas sobretudo proíbe a agrupação de negros, proíbe-se a capoeira, proíbe-se a cultura de uma população. Após a abolição, eles são soltos assim como se soltam bichos em gaiolas. Abre-se as senzalas e os soltam, sem nenhum tipo de educação, sem nenhum tipo de terra, sem nenhum tipo de trabalho, de oportunidade, sem nenhum tipo de possibilidade de riqueza e, portanto, sem retratação. O que nós temos é uma sociedade hoje que se configurou de tal forma a demonstrar essa desproporcionalidade entre a população negra e a população branca. E sendo um processo absolutamente recente, nós percebemos todo esse legado de marginalizar, de jogar para as margens
margens, a periferia, o subúrbio essa população, e logo entendemos também, por ser um processo muito recente, é muito provável que se você conheça um negro ou uma negra de 80 anos, ele tenha sido neto ou sobrinho de um sujeito que foi escravizado. E, portanto, a consequência disso tudo é que não se pode comparar em nenhum momento, sobre nenhuma hipótese, o que foi a escravidão da antiguidade com a escravidão que foi regra, que foi um sistema compulsório, econômico e planejado meticulosamente, que foi a escravidão do Atlântico, a escravidão África-América, a escravidão no Brasil. Muito obrigado por assistir esse vídeo, eu espero de verdade que ele seja um divisor de águas para você. Bem, aqui você tem que cumprir o nosso protocolo de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. E como eu sempre digo, que o poder seja entregue ao povo e que o povo conheça a sua história.